Muy buenas Muito boa noches. noite, ou bom dia, ou boa tarde para todos os meus queridos irmãos e irmãs das diferentes igrejas, dos diferentes países, de todos os lugares onde estão assistindo essa transmissão ao vivo. Cumprimento todos vocês com muito carinho e também cumprimento todas as igrejas que já estão se congregando na igreja mesmo, que hoje estão assistindo nos diferentes lugares aqui nos Estados Unidos. Cumprimento todos vocês também e desejo que o nosso Deus esteja sempre com vocês e que o nosso Deus ouça as suas orações, os seus pedidos e que o Senhor conceda os desejos dos seus corações. Então, hoje vamos desfrutar também deste ensinamento maravilhoso. Vocês podem sentar nas suas cadeiras e nós vamos abrir a Bíblia no nosso capítulo seguinte, que estamos lendo em Efésios capítulo 5. Se lembrem que nós estamos estudando o Novo Testamento e estamos indo capítulo por capítulo. E há capítulos que tem vários assuntos neles, mas mesmo assim tudo é importante e é necessário, porque eu sei que há muitos irmãos e irmãs que gostam de ler a Bíblia, e eles leem a Bíblia e às vezes tem alguns versos que eles não conseguem entender nem compreender, e aí os irmãos perguntam para mim. Então, é por causa disso que nós estamos lendo aqui todo o capítulo e conseguimos aprender neles o que é que Deus revelou para o apóstolo Paulo. Então, estamos aqui em Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler a continuação do que nós vimos semana passada, quando o apóstolo sugeriu para nós não entristecermos o Espírito Santo. Quer dizer que nós não podemos deixar que, pelo nosso pecado, o Espírito Santo acabe se entristecendo, que o Espírito Santo saia de nós, que ele saia do nosso lado ou que ele não se manifeste na nossa vida. Nós temos recebido dons espirituais. Muitos irmãos e irmãs já receberam os dons e é muito importante continuar tendo esses dons, estimular esses dons na nossa vida, trabalhar para o Senhor com todas as ferramentas que Ele deu para nós. Por causa disso, o apóstolo falou para não entristecermos o Espírito Santo, e entristecemos o Espírito Santo por causa do pecado constante que alguém, depois de ter conhecido o Senhor, volta a cair nele, cai novamente nessa fraqueza pecaminosa, volta atrás. E é por causa disso que o apóstolo, no capítulo 4, ele disse que nós tínhamos que viver uma vida nova no Senhor, tínhamos que ser novas criaturas. E ele disse que tudo que é velho passou, a nossa vida antiga, pecaminosa, passou e tudo seria novo na nossa vida espiritual. Então, no capítulo 5, ele disse, sede pois. O apóstolo disse, sede pois. Depois de todas as sugestões que ele fez, ele disse, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Nós sabemos que o amor é se afastar do pecado. O amor é não praticar nenhum pecado. Quando um homem ou uma mulher não praticam o pecado, então nós dizemos que eles têm amor, porque é esse o amor de Deus, é esse o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele teve e Ele deu para nós esse exemplo quando Ele esteve como um ser humano na Terra. Então diz aqui, andai em amor. Isso quer dizer andai sem pecado, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Diz aqui que ele se entregou como uma oferta e como um sacrifício. Na antiguidade, Deus ensinou para o povo
que eles tinham que sacrificar animais e que eles tinham de levar ofertas ao tabernáculo para oferecer diante de Deus. Mas essas ofertas que o povo levou e os sacrifícios dos animais que eles faziam tinham um significado, tinham uma representação para o futuro. Era o sacrifício que o Senhor Jesus faria por todos aqueles que tinham de acreditar nele. Por causa disso, ele falou aqui que era um sacrifício vivo para o Senhor. Ele também ensinou para nós que, uma vez que nós já acreditamos no Senhor, nós também precisamos nos tornar um sacrifício vivo para o nosso Deus. Nós somos uma oferta para o nosso Deus, nós somos um sacrifício vivo para Ele. O que é que nós sacrificamos? O pecado. A nossa carne, nós temos sacrificado ela desses apetites, dessas vontades, dessas tendências pecaminosas. E é por causa disso que o Senhor disse num Salmos que no futuro Ele não queria mais sacrifícios de animais, Ele não queria mais animais sendo sacrificados. Ele queria era os seres humanos, o coração das pessoas que se entregam para Deus seria o melhor sacrifício que nós poderíamos oferecer ao nosso Deus. E é o que Deus quer que nós hoje ofereçamos para Ele, esse sacrifício, nós mesmos sacrificando essa tendência, essa vontade, a nossa carne, daqueles prazeres pecaminosos e viver uma vida reta com o Senhor. No verso número 3, o apóstolo, ele listou alguns pecados. Dos muitos que existem, ele listou só alguns. Ele disse, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. O apóstolo aqui falou para uma igreja, ele falou com os crentes, ele falou com um grupo de pessoas que seguem o verdadeiro evangelho do Senhor. Aqui, ele falou com homens e mulheres que já se converteram a Deus e eles já eram novas criaturas. Por causa disso, ele falou que a fornicação ou a impureza, que abrange tantas coisas, ou a avareza, diz aqui, nem sequer se nomeia entre vós, entre os crentes, entre aqueles que são santos e santas, separados para Deus. Nem obscenidades, no verso 4. Nem obscenidades, nem tolices, nem chocarrices. Isso significa uma pessoa que faz todo tipo de pecado, age de uma forma errada, é uma pessoa que gosta de enganar, de mentir, de tirar o dinheiro dos outros, de roubar as pessoas, uma pessoa que faz estelionato, que cria diferentes esquemas para enganar as pessoas e acabar tirando proveito delas. Então diz aqui todo esse tipo de chocarrices que não convém. Ele diz, mas antes ações de graças. Então aqui ele falou com os crentes, aqueles que se chamam filhos de Deus. Para eles, para os filhos de Deus, esse ensinamento aqui. As pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes, que só até agora conhecem esse caminho, vocês ainda precisam se converter com toda sinceridade ao nosso Deus e abrir os seus corações para Deus e começar a amar a Deus. Então aí o Senhor vai ajudar vocês a tirar de vocês essas fraquezas, esses pecados. O Senhor vai ajudá-los. Mas aqui o apóstolo, ele falou com uma igreja madura já, uma igreja que já tem conhecimento, uma igreja que estavam experimentando as maravilhas do Espírito Santo, os dons maravilhosos dele, eles estavam sentindo. Por causa disso, ele falou, não convém entre vós existir esse tipo de coisas, vocês não podem mentir nem enganar as pessoas, vocês
não podem mentir para outros só para enganá-los, para tirar proveito deles. Vocês não podem guardar rancor nem vinganças nos seus corações. O apóstolo falou tudo isso aqui para os crentes. Ele falou para os crentes, vocês já devem esquecer disso aqui, deve ficar no passado. Como ele disse, o velho homem deve morrer e nascer um homem novo. No verso 5 diz, porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. E aqui o apóstolo, ele não falou de todos os pecados, porque ia faltar tempo e papel para conseguir listar todos eles. Mas ele disse que todas essas pessoas que... falando que são da igreja, falando que são crentes, que são seguidores do Evangelho do Senhor, aqueles que já conhecem a obra do Espírito Santo. E mesmo assim continuam sendo fornicadores, impuros, avarentos, idólatras. Diz aqui que eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não há herança para eles. Para aqueles que praticam todas essas coisas. E alguém poderia dizer, mas é muito difícil seguir o caminho de Deus, é muito difícil seguir o caminho do Evangelho. Mas não é difícil. O importante é você se entregar a Deus. Abrir o seu coração para Ele, falar para Deus, eu quero, Senhor, eu quero fazer o que é bom. Eu quero ser justo ou justa. Eu quero ser reto. Eu quero fazer o bem. Porque eu quero que tu fiques do meu lado, que mores no meu coração. Eu quero fazer a tua vontade e te agradar. E tu vais me ajudar a mudar. Tu vais me ajudar, Senhor. Então, dessa forma... Deus, na sua misericórdia, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai começar a transformar você, a mudar e tirar tudo aquilo que não serve, aquilo que é mal, aquilo que é errado. O Senhor começa a tirar de você, porque claramente o apóstolo ensinou aqui o que Deus tinha revelado para ele. E eu vou ler de novo, o verso 5 diz, porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, ele disse no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane, ninguém engane os outros, e ninguém deixe outro enganá-lo. Diz aqui que a ira do Senhor cai sobre os filhos da desobediência. No verso 7 diz, não sejais, pois, participantes com eles. Não temos que participar junto dessas pessoas. As pessoas que, se chamando de crente, se chamando de irmão e irmã da igreja, praticam todos esses pecados. O apóstolo diz aqui, para nos afastarmos, nós temos que nos afastar deles, não participar junto deles, não aceitar aquilo. Pelo contrário, ensinar e corrigir eles. Com doutrina, com sabedoria, com amor. Temos de ensinar a doutrina e corrigir a pessoa, porque ela está num erro. E aqui no verso 8 diz, porque noutro tempo ereis trevas. Ele disse para a igreja de Éfeso, ele disse para eles, no tempo passado, vocês eram trevas, mas agora sois luz. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E nós vamos ler uns 3 versos que têm a ver com a luz, para que nós possamos entender e compreender melhor esse verso 8 aqui. Quando ele disse, no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz.
no Senhor. Vocês são os filhos da luz. E vamos olhar, por exemplo, aqui uma promessa que o Senhor fez no Salmos 27:1. No Salmos 27:1, no verso 1 diz... Bem, eu acho que vocês já acharam. Diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, nós queríamos ler a respeito da luz, porque o apóstolo disse: vocês precisam ser luz, porque vocês são filhos da luz. Observem aqui no Salmos 27:1, onde diz que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu vou ter medo de quem? O Senhor é o baluarte de minha vida. De quem me atemorizarei? É a pergunta aqui. Mas as duas primeiras linhas diz que o nosso Deus é luz. Ele é a luz. Ele é a minha salvação. E aqui no Salmos 36, no verso 9, diz aqui no verso 8, ou no 7, diz: quão preciosa, ó Deus, é tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se amparam debaixo da sombra de tuas asas. Serão completamente saciados da abundância de tua casa, ou da prosperidade de tua casa, e da torrente de tuas delícias lhes darás de beber. Porque tu és uma torrente de água, porque de ti brota o manancial da vida. Em tua luz, aqui ele disse ao Senhor, em tua luz vemos a luz. É um verso formoso. Aqui, o salmista, ele tinha sido inspirado pelo Espírito Santo e ele viu Deus, porque ele viu o Altíssimo, ele o viu como uma luz. E disse para ele: em tua luz nós vemos a luz, algum dia no futuro veremos a luz, nós veremos essa luz, na tua luz nós veremos a luz. E aqui também em Mateus, nós vamos achar o cumprimento dessa promessa. Em tua luz veremos a luz. Mateus, no capítulo 4. Em Mateus, no capítulo 4, eu vou dar um minuto para vocês achar. No verso 16, diz que o Senhor Jesus, ele tinha começado a pregar a sua palavra, o seu evangelho, e ele o fez, é claro, nas ruas. Ele começou nas ruas, na parte de fora, e as pessoas ouviam ele e seguiam ele. E ele também era acompanhado pelos seus discípulos. E o Senhor, ele sempre teve o costume de ler as Escrituras, que eram os 5 livros de Moisés, mais os livros dos profetas e dos salmos. E o Senhor sempre leu eles, dando exemplo para os seus discípulos que eles tinham de ler e esquadrinhar as Escrituras para conseguir entender melhor e ter luz ou conhecimento da palavra do Senhor. E aqui no verso 16 ele diz que o Senhor, ele estava num lugar chamado Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum,
que era na região de Zebulon e de Naftali, e diz aqui, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, quando disse, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. Deus já tinha no seu plano salvar os gentios. E diz no verso 16, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O que eles viram? Eles viram o nosso Senhor Jesus Cristo, porque era Ele quem pregou, era Ele quem ensinou. E então, nos Salmos, quando diz, Senhor, na Tua luz vemos a luz, aqui diz que o povo estava em trevas e eles viram uma grande luz. Eles viram o Senhor Jesus Cristo e a manifestação dele, as maravilhas dele, os prodígios dele. E diz aqui, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, a luz é o Senhor. Mas ele também estabeleceu umas outras pessoas para serem luz. Aqui em Mateus 5, no 14, Mateus 5, 14, na folha do lado, diz que o Senhor pregou e ele disse nesses momentos, vós, ele disse para os seus discípulos, ele disse, vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. E essa luz que fala lá nos Salmos, que nós lemos, na tua luz vemos a luz, aquela promessa maravilhosa, que a luz viria iluminar no meio das trevas. Aqui, ele já tinha os seus discípulos, ele tinha algumas pessoas que seguiam ele, e ele falou para essas pessoas, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro para que alumie todos que estão na casa. Alumie a luz, o Senhor Jesus, que é a nossa luz, ele nos ilumina. Ele é a nossa luz. E aqui em João, no Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João Batista deu testemunho, quando ele testificou a respeito da luz, e o testemunho dele eu vou ler desde o verso 1. Eu ia ler só o verso 8, mas no verso 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, ele falou do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, sem aquela luz, sem aquele Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, em Cristo estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Portanto, aqui nós temos o testemunho de um homem chamado João, que veio dar testemunho a respeito da luz, é o que diz no verso 7. Esse homem chamado João veio para dar testemunho da luz. Quer dizer, do Messias, do Salvador, do enviado de Deus, a fim de que todos crescem por meio dele, pela pregação dele, pela palavra dele, pela palavra de João. E diz no verso 8, João não era a luz, diz aqui, não era ele a luz, quer dizer João, mas para que ele testemunhasse ou pregasse ao respeito da luz. Essa luz foi o Messias, o enviado, o Salvador, o Príncipe da Paz.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele Rei perfeito que Deus tinha prometido que Ele ia enviar. Ele era a luz. E aqui no verso 9 diz: o Verbo, que era a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem a este mundo. E agora nós vamos voltar novamente para Efésios. Vamos voltar para o capítulo 5, no verso 8. Quando o apóstolo disse, em Efésios 5, 8, o apóstolo disse: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Sois a luz do mundo. Como o Senhor disse para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. E a luz precisa iluminar. Nós precisamos colocar a luz num lugar alto para que ela possa iluminar. E o que há em cada crente, em cada filho de Deus, em cada homem ou mulher que seguem o Senhor? Que amam o Senhor com todo o seu coração e querem fazer a sua vontade e agradá-lo em tudo. O que será que eles fazem como luz? Eles iluminam. E o que é a luz? É o testemunho deles. O testemunho quando eles mostram que esse homem ou essa mulher tem a Deus no seu coração. Que esse homem realmente é um homem de Deus e que aquela mulher realmente é uma mulher de Deus, que eles são luz nas trevas. Por causa disso, o apóstolo aqui, ele disse, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vocês devem andar como filhos da luz, iluminando sempre, com o seu exemplo, com o seu testemunho, dando testemunho de que Deus realmente existe, de que realmente Deus é poder e que Ele merece a honra, a glória, o louvor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E no verso 9, então, o apóstolo... Nós já esclarecemos um pouco a respeito da luz, porque às vezes nós lemos esses versos e achamos que eles são bem simples. Ah, sim, o apóstolo disse aqui para nós sermos luz no Senhor e para andarmos como filhos da luz e só isso. Mas não, agora nós sabemos realmente o que é a luz e o importante, o majestuoso que é esse termo, a luz de Deus. E nós também, como crentes, o Senhor exige de nós que nós sejamos luz. E nós vamos conseguir com a ajuda dEle. E vamos continuar em frente, porque também temos alguém que nos ajuda a viver uma vida santa, que vai nos ajudar a ser luz nas trevas, o Espírito Santo. Portanto, no verso 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, comprovando o que é agradável ao Senhor. Os filhos de Deus são luz, e como eles são a luz, eles precisam dar frutos. Eles precisam dar frutos a Deus. E diz aqui que esses frutos são ser justos, justos e retos. A justiça abrange tudo isso. Abrange o que um homem e uma mulher de Deus devem ser na sua vida e como eles precisam viver a sua vida diante de Deus. É esse o fruto do Espírito. Em Gálatas, nós já lemos sobre os frutos do Espírito. E é importante nós lermos uma e muitas vezes aquilo para que possamos entender e consigamos mudar. E possamos também aprender a orar e pedir a Deus para Ele nos ajudar, para que nós possamos conseguir essas maravilhas, para conseguirmos ser luz. No verso 10 diz, comprovando que é agradável ao Senhor e não participeis das obras infrutuosas das trevas,
Porque as obras das trevas é tudo que nós chamamos de pecado. Mas antes, reprovai-as. Diz aqui que nós precisamos reprovar ou ensinar para as pessoas, ensinar para os que dizem que são irmãos e irmãs da igreja, aqueles que se chamam de crentes, aqueles que têm os dons espirituais, mas nós percebemos que estão errando muito, que estão pecando muito, que estão vivendo que nem as pessoas que não conhecem a Deus. Diz aqui que nós não podemos participar junto dessas pessoas nos atos delas. Nós temos que ensinar para elas, corrigi-las, reprovar aquilo nelas, porque a luz precisa iluminar nas trevas. E no verso 12 diz: porque é vergonhoso até mencionar o que eles fazem em secreto. Ele tinha ficado sabendo de muitos pecados e muitas coisas que alguns faziam, e o apóstolo, ele ficou escandalizado por causa disso, ele ficou chocado por causa disso. Ele ficava triste de perceber que o trabalho dele não tivesse bons frutos. Contudo, hoje nós dizemos a mesma coisa. E hoje também estamos lutando para mudar e também estamos lutando para ensinar, para dar bom exemplo, para conseguir ensinar os outros. No verso 13 diz: mas todas as coisas reprovadas pela luz se tornam manifestas, uma vez que tudo que se manifesta é luz. Diz aqui que a luz manifesta tudo de mal que esteja se fazendo. Essa luz é o nosso Deus e nós, como luz, também precisamos ter o nosso Deus dentro do nosso coração. No verso 14 diz, ele faz uma citação bíblica, é um Salmos onde diz: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quando as pessoas andam nas trevas, nós também podemos dizer que elas estão dormindo. Mas quando vem a palavra de Deus, quando é pregada e ensinada para eles a verdade de Deus, então diz aqui: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, porque Cristo é a luz. Portanto, vede com prudência como andais, não como nécios, e sim como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se naquela época, quase 2000 anos atrás, o apóstolo disse que os dias eram maus, porque já tinham muitas dificuldades, muitos conflitos, tinha muito pecado no mundo, tinha uma grande falta de temor de Deus e pessoas que não se preocuparam nunca por fazer o bom, por fazer o que é reto, justo, por fazer o bem. Cada um procurava o seu próprio interesse. Os tempos já eram maus e eles tinham situações muito difíceis. Hoje, então, nós dizemos a mesma coisa. Hoje também nós estamos vivendo dias maus, passamos por dificuldades e tribulações. Nós assistimos os jornais, nós vemos tantas coisas que acontecem e aquilo nos deixa surpresos e nós dizemos: tudo isso está acontecendo é porque as pessoas não têm a Deus. As pessoas não acreditam. Elas não buscam a Deus. As pessoas não têm interesse, elas não se preocupam em pensar em Deus. Quando há uma catástrofe, quando há um tremor, um terremoto, algum furacão, algum tornado, quando acontecem pestes, doenças, as pessoas nunca se lembram em dizer: nós vamos pedir a Deus para nos ajudar, vamos clamar a Deus, vamos confiar em Deus. Ninguém se lembra de Deus.
Então, nós estamos passando também esses dias maus, como os dias que o apóstolo falou naqueles dias. A respeito dos dias maus, ele disse que para evitar os dias maus, então nós temos que viver com Deus, andar com o Senhor. E hoje é a mesma coisa. Hoje é igual. Para que os dias maus acabem na nossa vida ou na vida de muitos daqueles que estão sofrendo, então precisamos andar com Deus e precisamos nos lembrar de Deus. E precisamos buscar e seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Porque o mundo é atraente. O mundo é muito chamativo. E ele acaba envolvendo as pessoas, arrebatando elas. E aí, então, tudo acaba se tornando costume, acaba se tornando cultura, tudo acaba se tornando tradição. E o Senhor tem ensinado para nós que nós não podemos viver das tradições, que nós temos que viver dele, daquilo que Deus oferece para nós, daquilo que Deus dá para nós. Mas as pessoas, elas querem seguir os passos, as pegadas dos outros. E eles não buscam a Deus. E aí, então, quando vem os dias maus, alguns clamam a Deus, mas Deus não ouve eles. E aí as pessoas falam, ok, então como eu vou fazer? Como eu posso fazer para agradar a Deus? E é muito simples. É só ler a Bíblia. Leiam a Bíblia para aprender por meio das experiências de todas as personagens e os personagens bíblicos, nós conseguimos aprender. Também conseguimos aprender por meio da doutrina que o Senhor deixou aqui para nós, não só para nós, mas também para os futuros, para as futuras gerações. E lendo a Bíblia, nós vamos começar a abrir os olhos e ter luz e ser luz e parar de ser trevas. Há tantas coisas que nós ainda precisamos aprender. As pessoas fazem tantas perguntas para mim e ainda temos muito que aprender. Mas eu sei que se vocês lerem a Bíblia, vocês vão conseguir esclarecer muitas dúvidas. E aqui nós estamos lendo os capítulos completos, porque aqui nós encontramos muita riqueza da vida que nós temos que ter no Senhor. Bem, aqui no verso 16, quando o apóstolo disse que nós precisamos aproveitar bem o tempo, porque temos de enfrentar dias maus e nós temos que ser fortes, que ser valentes, corajosos e seguir em frente nos caminhos de Deus, sem desmaiar, sem nos desanimar, sem desistir. É isso que nós temos que fazer. No verso 17 diz, portanto, não sejais insensatos, mas compreendais bem qual é a vontade do Senhor. Aqui, por exemplo, ele sugeriu, no 18, ele disse, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há libertinagem. E isso é verdade. Porque se alguém fica bêbado, quando a pessoa fica bêbada, aí ela perde o seu juízo, ela perde a sua cabeça. Ela acaba enlouquecendo. Uma pessoa bêbada pode até matar uma outra pessoa sem perceber, sem saber nem por que fez isso. Quantas coisas na vida têm acontecido pelas pessoas ficarem bêbadas? Quantas tristezas as pessoas guardam nos seus corações por causa dessas experiências ruins que elas passaram, por ficar bêbados. O apóstolo aqui não proibiu as pessoas de beberem vinho. O que ele proibiu é ficarem bêbados. Porque não é a mesma coisa tomar uma taça de vinho do que tomar a garrafa inteira imediatamente. Em 5 minutos, beber a garrafa inteira e você vai ficar bêbado. Naquela época, naquele lugar, tinha muitos vinhedos. Então, a bebida comum era o vinho.
aquilo eram as bebidas que eles usavam para acompanhar as comidas. Mas tinha muitos que gostavam de ficarem bêbados e sempre viver bêbados. E eles chegaram na igreja e se converteram e deixaram por algum tempo de ficarem bêbados, mas depois caíram novamente naquele vício. Eles caíram de novo na bebida. E o apóstolo ficou sabendo disso. Por causa disso, o apóstolo fez esse chamado de atenção aos crentes de lá. Aqueles que se chamam irmãos e irmãs da igreja, os crentes que seguem o Senhor. Ele disse: não vos embriagueis. Sejam moderados, sejam sóbrios, sejam cuidadosos, não extrapolem. Observem que se você ficar bêbado, diz aqui que acabam se gerando muitas discussões e brigas. Pelo contrário, o apóstolo disse aqui, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Ele disse para eles: se encham do Espírito Santo. E quando ele disse para eles: enchei-vos do Espírito Santo, ele disse que as suas conversas, ou falando entre vós, sobre a palavra de Deus, aquilo que tem a ver com Deus, os testemunhos que vocês têm, as experiências que vocês já passaram, os milagres que o Senhor faz nas suas vidas. Então ele disse: é disso que vocês têm que conversar. Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, de coração, vivendo uma vida espiritual, uma vida no Senhor. Antes do que viver uma vida no mundo, como quando vocês antes moravam no mundo, viviam no mundo, e vocês se apartaram daquilo, se afastaram daquilo, mas aí vem o tentador, o inimigo, e coloca uma armadilha para que vocês caiam novamente naquilo. Então ele disse: tomem cuidado no seu dia a dia. É melhor vocês procurarem falar de Deus, testifiquem de Deus, contem sobre as experiências que vocês já viveram com o Senhor, contem a respeito de todos os milagres que vocês receberam e todas as bênçãos que receberam do Senhor. Cantem hinos, cantem esses cânticos espirituais, louvem ao Senhor. Essa foi a sugestão do apóstolo no 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos as sugestões do apóstolo Paulo, e eram sugestões para os crentes, para aqueles que assistem na igreja, para aqueles que se chamam filhos de Deus. E aqui ele terminou essa repreensão que ele estava dando para eles, para falar que eles eram os filhos de luz. E do verso 21 em frente, o apóstolo ele começou a dar umas outras sugestões, e eu vou ler rapidamente, de sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Depois dele sugerir que as conversas de vocês têm que ser ao respeito de Deus, vocês têm que cantar a Deus, louvar o Senhor, testificar dele, ele disse: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, se respeitem, se valorizem, se amem no Senhor. É isso? É isso que significa sujeitando-vos uns aos outros. E aqui tem alguns versos que muitas pessoas não gostam, mas é porque elas não sabem interpretar direito. Aqui no verso 22, nós já saímos desse assunto, nós não vamos falar mais da luz, nós vamos falar sobre uma outra coisa. Diz: as casadas sejam submissas aos próprios maridos. Mas quais casadas com quais maridos? Que tipo de pessoas que o apóstolo está falando aqui? É todos os casamentos do mundo? É todos os casais do mundo? Não.
Aqui ele está falando com os casais que são crentes no Senhor, que são filhos de Deus e filhas de Deus. Aqueles que são os seguidores fiéis do Senhor, que já têm os dons espirituais, que já vivem uma vida santa, uma vida reta perante Deus. É para eles esse ensinamento aqui. Não é para as pessoas novas, nem as pessoas recentes, nem aqueles que vieram só hoje, porque as pessoas elas têm tantos problemas. Mas Deus vai ajudar vocês a resolver esses problemas. Mas esses conselhos aqui são para aqueles que já estão dentro, aqueles que já fazem parte, aqueles que já são filhos de Deus e são crentes de Deus. É para eles esses versos aqui, para as casadas, as filhas de Deus sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor. Você acha errado nós ficarmos submissos ao Senhor? Vocês acham errado, humilhante, se submeter ao Senhor? Claro que não, nós não sentimos humilhação nenhuma quando estamos sujeitos ao Senhor. O que é estarmos sujeitos, submissos ao Senhor? É respeitar. Nós respeitamos o Senhor, nós valorizamos o Senhor, nós ouvimos o Senhor, nós ouvimos aquilo que Ele tem que dizer para nós, nós queremos obedecê-lo e agradá-lo em tudo porque nós amamos Ele. Então, nós queremos agradá-lo, nós queremos andar segurados na mão dele, nós queremos que o Senhor nunca solte a nossa mão. Nós temos nos juntado ao Senhor, Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda. É essa a nossa submissão, é isso que significa estar sujeitos, é isso que é ser submisso ao Senhor. Quando nós nos apoiamos nele, quando nós esperamos que ele nos ajude, porque ele é forte, porque ele vai nos ajudar, porque ele é poderoso, muito mais do que nós, e nós estamos confiando nele e esperando nele. Então aí nós estamos ficando submissos ao Senhor. Da mesma forma, ou de uma forma similar, parecida, é a submissão das casadas ao marido ou esposo, como chamam em diferentes lugares. Porque é isso que o Senhor gosta. Mas nós estamos falando com os filhos de Deus. No 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Será que alguém poderá tirar isso no mundo? Mesmo a moda não consegue tirar isso aqui, porque Deus estabeleceu desde o começo e ninguém pode tirar isso. Diz que o Senhor Jesus é a cabeça e que um dia ele vai casar com a sua igreja e o seu corpo é a igreja e ele é a cabeça. Então, ele estabeleceu o casamento para que nós pudéssemos entender e compreender quais são essas bodas que o Senhor vai fazer no final, quem é a cabeça, qual é o corpo e o que é a felicidade que nós vamos obter um dia com aquele casamento que vai ter entre o Senhor e a sua igreja. Então diz aqui, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ele é seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam em tudo submissas a seus maridos. Aqui nós entendemos que esse marido tem que ser um homem perfeito. É um homem santo, é um homem inteligente, sábio, responsável, organizado, que trabalha, que cumpre todos os seus deveres, que trata muito bem a sua esposa, porque é um homem de Deus, ama ela, protege ela. Gosta muito dela, não é? E cuida dela como um vaso, como um corpo mais frágil. É isso que o homem de Deus faz. E a mulher de Deus também precisa ser da mesma forma. Deve respeitá-lo, valorizá-lo e ter de Deus nela para que todas as coisas funcionem bem. Então é por causa disso que aqui diz que do mesmo jeito que a igreja está sujeita a Cristo, as casadas também a seus maridos. E diz, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um homem de Deus, um homem que ama a Deus, nós nem precisaríamos falar para ele amar a mulher dele, porque aquilo que ele tem de Deus faz ele respeitar e valorizar e amar a mulher dele, e ela também, do mesmo jeito, ama ele. É isso que acontece com os filhos de Deus. Isso que é a verdade. Isso aqui não é mentira.
Os filhos de Deus vivem essa vida aqui, essa realidade. As filhas e os filhos de Deus vivem isso. E não é difícil. Alguns podem se ofender, é claro. Podem se ofender porque aquele que está sem Deus, que anda sem Deus, está desprotegido, não consegue cumprir nada disso aqui. Mas nós estamos falando daqueles que têm a Deus no seu coração. Então diz aqui que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, no verso 26, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo como uma igreja gloriosa, que não tenha mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém que seja santa e sem mancha. Diz aqui que o Senhor Jesus ele está trabalhando e aperfeiçoando a igreja dele, porque diz aqui que ele ama ela. E que ele quer se casar com essa igreja, ele quer celebrar essas bodas. E diz aqui que a igreja não pode ter nem ruga nem mancha. Quer dizer que vai ser uma igreja perfeita, feita por homens e mulheres que são filhos de Deus, os seguidores de Deus que têm a Deus nos seus corações. E o Senhor é quem vai se encarregar de aperfeiçoar e santificar todos eles. Mas é claro, a pessoa precisa abrir o seu coração para Deus mudá-lo, porque nós não estamos falando daqueles que são desobedientes, incrédulos, rebeldes, teimosos. Nós estamos falando dos filhos de Deus que realmente amam a Deus. Então diz aqui que o Senhor está purificando a sua igreja, está limpando-a, está formando para que ela seja uma igreja perfeita, para que ela seja santa e sem mancha. No 28, assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama. Observem esse verso. As pessoas leem esse verso, mas não acabam meditando, pensando na profundidade dele. Diz aqui que quem ama sua mulher, ama a si mesmo. No 29 diz, porque ninguém jamais aborreceu a própria carne. Antes, alimenta e a trata com carinho, como também Cristo a igreja. O Senhor Jesus cuida e trata com carinho a igreja. E os maridos devem também fazer o mesmo com as suas mulheres e as mulheres fazer o mesmo com os seus maridos. No 30, porque somos membros de seu corpo, de sua carne, de seus ossos. Nós somos membros do corpo de Cristo. E é por causa disso que o Senhor nos deu esse exemplo aqui do casamento, de um casal humano. Ele deu esse exemplo para que nós possamos entender e compreender aquilo que ele está fazendo com a igreja dele também, porque ele ama a sua igreja porque ele se ama. Então, por causa disso, todos nós ficamos submissos a ele, amamos ele e desejamos agradá-lo em tudo, porque nós amamos ele. Então, é um amor recíproco. E diz aqui no 31. No 30 diz, porque somos membros de seu corpo, de sua carne, de seus ossos. Por isso, tem uma passagem na Bíblia em Gênesis 2:24 diz, Deus disse para Abraão, ou Adão profetizou, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diz aqui uma só carne, não um só espírito, nem uma só personalidade, que é uma coisa diferente. Aqui fala somente uma só carne, a parte física. Os dois serão uma só carne, porque diz que o homem se une à sua mulher e ele precisa se separar, se apartar dos seus pais, é claro, sem deixar de cuidar deles. Ele precisa cuidar dos seus pais, mas na distância, porque ele vai morar independentemente com a sua esposa. Porque foi esse o mandamento divino de Deus. Os dois se tornarão uma só carne e é por causa disso que eles precisam se amar. É o que diz aqui. Por causa disso, ele precisa amá-la como ele ama a si mesmo. Diz, grande é este mistério. É o que diz no verso 32 o apóstolo Paulo. Grande é este mistério. Qual mistério? O mistério de comparar o casamento de um homem e de uma mulher, o casamento dos crentes no Senhor, a união daquele casal é comparado com as bodas que o Senhor vai celebrar com a sua igreja. Diz aqui que é um mistério muito grande. Sim, é um mistério.
E Deus dizer que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, é um mistério. E ele disse, grande é este mistério, mas eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja. Ele deu esse exemplo que ele estava falando respeito de Cristo e da sua igreja. E no 33 diz, assim também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite. Respeite. Porque do mesmo jeito que nós respeitamos o Senhor, também precisamos respeitar o marido. Não se esqueçam, aqui vai continuar as sugestões para os filhos e para os pais, que nós vamos ler também, porque pediram esse favor de eu falar sobre os pais e os filhos e o comportamento deles. Mas aqui, não vamos nos esquecer que aquilo que nós lemos aqui está falando daqueles que fazem parte da igreja, dos crentes que vivem com Deus e decidiram na sua vida seguir os passos do Senhor. E vamos conseguir seguir esses passos, essa vida santa e reta, vamos conseguir vivê-la com a ajuda do nosso Deus, porque o Senhor Jesus fez esse sacrifício por amor de todos nós. Então, as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes, não se preocupem se vocês têm problemas nos seus lares com o seu cônjuge, não se preocupem porque Deus vai resolver tudo e fará de você um homem perfeito e uma mulher perfeita. Que Deus abençoe vocês grandemente e vamos orar ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agradecemos, Pai Santo, pelo teu perdão e porque tu, Senhor, te dignaste, te humilhaste a olhar para nós e te humilhaste em nos dar bênçãos, Senhor, e fazer promessas maravilhosas para nós, Senhor. E nós temos vivido e desfrutado de todas as suas promessas e toda a tua palavra, de tudo que falaste às nossas vidas. E é por causa disso que nós acreditamos em ti, é por causa disso que nós sabemos que existe, Senhor, que és um Deus verdadeiro. Te agradecemos, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor. Pai Santo, neste momento eu te peço que estendas a tua mão que cura, que faças milagres e sinais, que cures as pessoas que estão doentes. Há muitas pessoas doentes que têm diversas doenças de todas as idades. Eles têm adoecido, eles estão nas suas casas, nos seus lares ou nos hospitais. Eles sofreram acidentes e eu te peço, Senhor, que tenhas misericórdia, porque eu sei que todos eles clamam a ti, pedem a ti, Senhor, curas, pedem a ti milagres, Senhor. Tem misericórdia, estende a tua mão e liberta. Senhor, também liberta as pessoas que foram vítimas de bruxarias, de feitiços. Liberta eles, Senhor. Tira as maldições do diabo. Destrói a inveja do inimigo. Destrói a inveja do diabo tentando colocar essas maldições nas pessoas. Senhor, tu és poder, nos ajuda, nos liberta. Tem misericórdia de cada um. Ouve a oração de cada um, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos tudo a ti, a honra e a glória seja para o nosso Deus, te agradecemos, Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer
mi mano, Señor, contigo quiero ir. Graças ao Agradecemos, Senhor. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão lá diante da tela. Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço para todos vocês. Beijinhos para as crianças e que o Senhor abençoe vocês. Obrigada.